Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, calorimetria. Nós vamos discutir os sistemas termicamente isolados. Ah, que delícia poder tomar um suco de abacaxi. Ainda mais se a gente puder colocar aqui e deixar ele geladinho. Mas não vai dar, né? Eu tenho que dar aula para vocês. Então, não me parece uma boa ideia colocar meu suco aqui junto com essas pedras de gelo, porque quando a aula acabar, isso aqui vai estar quente de novo. Mas peraí. Olha o que eu tenho aqui. Sabe o que é isso? Um sistema termicamente isolado. E para que serve um sistema termicamente isolado? O sistema termicamente isolado serve para isolar termicamente o que está dentro do ambiente que está fora. Portanto, se eu puser o meu suco aqui e as pedras de gelo aqui, como a troca de calor com o ambiente vai ser desprezível para o tempo da nossa aula, eu posso dizer que eu vou tomar meu suco geladinho quando a aula acabar. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui dentro o meu suco. Vamos lá se foi a tampa, paciência. Que maravilha! E também as minhas pedras de gelo, que não estão querendo entrar. E agora, isso aqui vai ficar fechadinho, para que ao final da aula, quando vocês já tiverem sido saciados com o saber, eu possa me saciar aqui com este maravilhoso suco, hidratando a minha goela, que com certeza estará seca. Vamos pensar um pouquinho agora do ponto de vista científico em relação ao que eu fiz. Veja, eu tenho um calorímetro. Isto é um calorímetro. Um calorímetro é um sistema termicamente isolado, que, claro, para facilitar a nossa vida em física, a gente vai escrever aqui STI, essa sigla STI, Sistema Termicamente Isolado. E dentro desse sistema termicamente isolado eu tenho gelo e suco. O suco estava a cerca de 20 graus Celsius. E o gelo, como já estava em fusão, vocês puderam ver lá no copo que até tinha um pouco de água líquida no fundo do copo, estava a 0 graus Celsius. Claro, o gelo estava mais frio que o suco. Se o gelo estava mais frio que o suco vai transferir calor para o gelo. Então, o gelo recebe uma quantidade de calor e o suco perde uma quantidade de calor. Quem recebe tem saldo positivo e quem perde tem saldo negativo. Portanto, a quantidade de calor trocada pelo gelo é positiva e a quantidade de calor trocada pelo suco é negativa. Agora, com quem eles trocaram calor? Considerando que isso aqui é um sistema termicamente isolado e que ele não vai participar da brincadeira, trocaram calor apenas o gelo e o suco. E se somente o gelo e o suco trocaram calor, eu posso garantir uma coisa: 100% do calor que o gelo recebeu corresponde exatamente à quantidade de calor que o suco perdeu. Portanto, as quantidades de calor trocadas pelo gelo e pelo suco têm módulos exatamente iguais. Por que eu disse que tem módulos iguais? Porque apresentam sinais diferentes, ok? Então, se essas quantidades são iguais em módulo, mas têm sinais opostos, quando eu somar a quantidade de calor trocada pelo gelo com a quantidade de calor trocada pelo suco, esse número é positivo. Esse número tem o mesmo valor numérico desse, mas é negativo. Vamos pegar dois valores aleatórios. Mais 20 com menos 20, quanto dá? Se você respondeu 0, você acertou na mosca. Qual é a conclusão? Num sistema termicamente isolado, as trocas de calor entre os elementos internos terão sempre saldo igual a 0, porque tudo que um ganha corresponde a tudo que o outro perdeu. Então, o valor total do que se ganhou
e o valor total do que se perdeu são iguais, porém com sinais trocados, com sinais opostos. Então, quando eu somar esses dois números, o saldo vai dar zero. Imaginem que eu colocasse aqui mais um monte de porcarias. Então, que eu tivesse aqui N coisas inseridas. O que nós teríamos? A quantidade de calor trocada pela primeira, com a quantidade de calor trocada pela segunda, com a quantidade de calor trocada pela enésima coisa, continuaria tendo um saldo igual a zero. A equação do equilíbrio em sistemas termicamente isolados, ela pode ser escrita de uma maneira mais bonita, usando uma simbologia matemática, que é a seguinte: o somatório de N coisas, sendo que essas N coisas vão variar da primeira até a enésima, corresponderá sempre a zero. Repetindo, tudo que um ganhou provém daquilo que o outro perdeu. Então, quando eu somo os ganhos com as perdas, o saldo é zero. E por que o saldo é zero? Porque não veio nada de fora, já que o sistema é termicamente isolado, ele não deixa trocar calor para o meio externo, então ele nem deixa entrar calor e nem deixa sair calor. Então, se não veio nada de fora e não saiu nada para fora, significa dizer que as trocas são sempre internas. Quando as trocas forem internas, você terá o saldo das trocas igual a zero. Mas a melhor maneira de entender isso com qualidade é resolvendo exercícios. Então eu vou sair de cena para você fazer um print da lousa e volto com um exemplo. Voltamos então com um exemplo cujo enunciado trata do seguinte: um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo-se trocas de calor apenas entre a prata e a água? Dados: calor específico sensível da prata 0,056 calorias por grama grau Celsius, calor específico sensível da água 1 caloria por grama grau Celsius. Como sempre, eu já coloquei aqui os dados relevantes do exercício e agora cabe nos pensar. Ele nos garantiu que haverá troca de calor apenas entre a água e a prata. Então, sem dúvida nenhuma, estamos trabalhando com um sistema termicamente isolado. Se o sistema é termicamente isolado, quando eu somar as quantidades de calor trocadas pela prata e pela água, o saldo tem que ser zero. Por que o saldo tem que ser zero? E relembrando o que a gente acabou de ver na explicação da parte teórica. Não haverá entrada de calor do meio externo, portanto o saldo não pode ser positivo. Não haverá perda de calor para o meio externo, portanto o saldo não pode ser negativo. Se o saldo não é nem positivo nem negativo, o saldo é nulo, ok? Bom, quantidade de calor trocada pela prata. Ele não menciona nada sobre mudança de estado, aliás, nem teria como. A prata está a 160 graus Celsius, portanto, no estado sólido, vai resfriar porque está em contato com a água a 30 graus Celsius, então o calor vai fluir do mais quente para o mais frio, a prata vai perder calor, vai esfriar, vai continuar sólida. E a água a 30 graus Celsius vai receber calor da prata, vai esquentar, mas não vai conseguir atingir 100 graus Celsius para entrar em ebulição, porque eu estou vendo aqui pelos calores específicos que a prata precisa de cerca de 20 vezes mais energia do que a água para promover por grama a mesma mudança de 1 grau Celsius. Eu falei aproximadamente 20 vezes, tá? Dá um pouco menos do que 20. Então eu vou considerar que ambos só mudarão suas temperaturas. Portanto, eu terei calor sensível para a prata, que é um quimacete para prata, massa de prata, calor específico sensível da prata, variação de temperatura da prata, e também terei um calor específico, também terei calor sensível para a água. Portanto, massa de água, calor específico sensível da água
variação de temperatura da água. E o saldo disso tem que ser zero. Agora nós vamos trabalhar com os valores informados. Então, massa de prata, está aqui, 20 gramas. Calor específico sensível da prata, está aqui, 0,056. Só vou escrever um pouquinho mais para cá, senão vai faltar espaço lá, eu acho. Ok? Variação de temperatura. Qualquer variação é sempre a diferença entre o que tem e o que tinha. Bom, quanto é que tem? Não sei. A pergunta do problema é quanto é que tem. O problema deseja descobrir qual a temperatura final de equilíbrio do sistema. Eu chamo temperatura de equilíbrio de θ-eq, temperatura de equilíbrio. Então, isso é o que eu desejo descobrir. Vou escrever aqui, ó, temperatura de equilíbrio menos o que tinha. Ele nos garantiu que a prata entrou no sistema a 160 graus Celsius. Agora a água, massa de água, está aqui 28 gramas. Calor específico sensível da água, está aqui 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura da água, o que tem, que é a temperatura de equilíbrio, menos o que tinha, 30 graus Celsius. E o saldo dessa troca de calor tem que ser igual a zero. Bom, aqueles velhos truques, né? A dezena faz a vírgula pular para cá, então eu vou fazer 2 vezes 0,56, que vai dar 1,12. Então, 1,12 que multiplica a diferença entre a temperatura de equilíbrio e 160. Mais 28 vezes 1, 28, que multiplica a diferença entre a temperatura de equilíbrio e os 30. Agora vamos aplicar a distributiva a esses dois parênteses aqui. 1,12 vezes a temperatura de equilíbrio continua dando 1,12 vezes a temperatura de equilíbrio. Menos, né? 1,12 vezes 160, 179,2. Ah, professor, como é que você faz isso? Pega o zero, pula uma casa para cá, ficou 11,2 vezes 16, aí você faz 112 mais a metade de 112 mais 11,2. Tudo isso eu estou somando aqui de cabeça. Você em casa, por favor, faça isso no papel, numa prova, no vestibular. Não vai arriscar fazer de cabeça, porque se der errado, você joga a questão no lixo, você arruína a resolução da sua questão. O que sobrou aqui? 28 vezes a temperatura de equilíbrio menos 28 vezes 30. Eu vou jogar a dezena para cá, 280 vezes 3. 280 vezes 3 vai dar 600 com mais 240, 840. Isso aqui tem que dar zero. Então agora eu vou juntar esses dois. Então subtraindo, vou mandar para o segundo membro somando, e estes dois eu vou manter no primeiro membro. Então, 28 mais 1,12, 29,12 θ. E 179,2 mais 840, 1019,2. Então, e agora basta passar o 29,12 dividindo o 1019,2. Teremos, opa, esqueci do EQ aqui, né? Temperatura de equilíbrio. Teremos então ao final da brincadeira uma temperatura de equilíbrio correspondente a 35 graus Celsius. Bom, caros, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta a aula. Se não quiser perder as próximas,
inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque assim que elas forem postadas, você receberá uma sinalização. Até breve!